Olá, tudo bem com você? Acompanhe comigo a solução deste sudoku. Este sudoku classificado como difícil. Vamos começar pelo bloco 3. Observe que no bloco 3, o 1 não pode aqui na linha inferior, não pode na linha superior, nem na coluna da direita. A única possibilidade para o 1. Aqui no bloco 3, esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 1. Veja então que no bloco 6, essas duas casas vazias da coluna central serão ocupadas pelo 9 e pelo 1, uma vez que o 9 nem o 1 pode na coluna da esquerda nem na coluna da direita. Então essas duas casas serão ocupadas pelo 9 e pelo 1. Além do 9 e 1, o bloco 6 falta o número 2, falta o número 3, o número 5, falta o número 6. Veja só, o 6 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na linha inferior. Então a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. Sendo assim, veja que a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 3. Conseguiu compreender? Essas duas casas aqui da linha central serão ocupadas pelo 1 e pelo 9. Né? Então a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, e a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa agora em destaque. Então veja que essas duas casas vazias da linha inferior no bloco 6 serão ocupadas pelo 2 e pelo 5. Veja que no bloco 3 o 4 deve ocupar uma dessas duas casas, uma vez que o 4 não pode aqui na linha superior, nem na coluna da direita. Sendo assim, no bloco 1 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Porque na linha inferior não poderá o 4, nem na linha superior, nem aqui na coluna da direita. Então colocamos o 4 na casa em destaque. Veja então que no bloco 4, a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 4. Veja que no bloco 7, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. No bloco 3, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Aqui colocamos o 6. Então no bloco 2, a única possibilidade para o 6 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. No bloco central, aqui o bloco 5, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. E completamos a grade com o número 6. Veja que no bloco 3, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, uma vez que o 4 não pode aqui na linha superior, nem na coluna da direita. Então colocamos o 4 na casa em destaque. Então no bloco 9, essas duas casas aqui em destaque serão ocupadas pelo 2 e pelo 4. Por quê? Porque no bloco 3, veja que no bloco 3 o 2 vai estar em uma dessas duas casas. Se o 2 vai estar em uma dessas duas casas no bloco 3, no bloco 6 o 2 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Esta casa em destaque tem que ser o 5, colocamos aqui o 5. Veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 2. Veja que na sexta coluna está faltando 8. A única possibilidade para o 8, aqui na sexta coluna, esta casa em destaque, então aqui colocamos o 8. Veja que no bloco 2 fica faltando 3, 7 e 9. A casa em destaque não pode o 7 nem o 9, então tem que ser o 3. Veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 3. Logo, no bloco 8, o 3 vai ocupar uma dessas duas casas em destaque. Sendo assim, essas três casas aqui, no bloco 8, serão ocupadas pelo 1, 3 e 9. Essas duas casas vazias da linha superior no bloco 8 serão ocupadas pelo 4 e pelo 5. Compreendeu? Porque essas duas casas aqui da linha superior não pode o 1, não pode o 9 e também não pode o 3. Então só pode ser o 4 ou o 5. Na sétima linha, esta linha, além do 4 e o 5, está faltando o número 2, o 3, duas possibilidades para o 3,
Mas como nesta casa em destaque no bloco 8 não pode o 3 porque é o 4 ou 2, então a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque no bloco 7. Então aqui colocamos o 3, compreendeu? Já sabemos que esta casa aqui será o 4 ou 2. Essas duas casas não pode o 3, esta casa não pode o 3, então a única possibilidade para o 3 aqui na sétima linha é a casa em destaque, por isso ali colocamos o 3. Aqui estará o 4 e o 5, já tem o 6, 7, falta o 8. Veja que a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Veja então que no bloco 1 a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. O 7, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Por quê? Porque o 7 não pode ir nesta casa, nem nesta, porque o 7 vai estar aqui na linha inferior, no bloco 2. Então, por isso, colocamos o 7 aqui na casa em destaque. Veja então que no bloco 1 falta o 2 e o 8. A casa em destaque não pode o 8, então é o 2. E para completarmos o bloco 1, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Para completarmos a segunda linha, falta apenas o número. Veja que falta o número 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Veja que no bloco 3 falta o 3, 8 e 5. A casa em destaque não pode o 5 e nem o 8, então é o 3. Esta casa em destaque no bloco 3 não pode o 8, então é o 5. Para completarmos o bloco 3 falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Nesta coluna onde colocamos o 8 falta apenas o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. No bloco 9 a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8. Veja que no bloco 4 a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Então no bloco 5 a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque, colocamos aqui o 8. Bom, então sabemos que o 4 vai estar aqui na linha superior no bloco 8, então esta casa em destaque no bloco 9 só pode ser o 2. Colocamos aqui o 2, a única possibilidade para o 4 no bloco 9 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja que agora falta apenas duas casas para completarmos o bloco 9. Veja que está faltando o 3, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. Falta o 7, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Veja então que no bloco 8 a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. Observe que na primeira coluna falta o 1 e o 5, a casa em destaque não pode o 5, então é o 1. Para completarmos a primeira coluna, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja que essas duas casas vazias da linha central serão ocupadas pelo 2 e pelo 7. Então, esta casa vazia da linha inferior, que está em destaque, tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Sendo assim, para completarmos a última linha, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. Para completarmos a sexta coluna, falta o 9. Colocamos o 9 na casa em destaque no bloco 5. Voltando ao bloco 8, a casa em destaque tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Então, no bloco 2, a casa em destaque não pode o 9, então é o 7. Para completarmos o bloco 2, falta o 9, colocamos o 9 na casa em destaque. Veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. No bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. Então, no bloco 8, a casa em destaque não pode o 4, é o 5. Para completarmos o bloco 8, falta o 4, colocamos o 4 na casa em destaque. Voltando ao bloco 5, veja que está faltando o número 1, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Falta apenas uma casa para completarmos o bloco 5. Veja que está faltando o número 5, então colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 4, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. No bloco 6, esta casa em destaque não pode mais o 1, então é o 9. Para completarmos o bloco 6, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. No bloco 4, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Ainda no bloco 4, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Ainda no bloco 4, falta o 2 e o 9, a casa em destaque não pode o 2. Ou melhor, a casa em destaque não pode o 9, então é o 2. E para completarmos o bloco 4, colocamos o 9 na casa em destaque. No bloco 7, a casa em destaque não pode o 2, então é o 7. Para completarmos o jogo,
colocamos o 2 na casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.